Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical Online da Igreja Volta de Cristo do Cangaíba, nesse domingo, um dia que promete ser um dia um pouco mais bonito do que os últimos, né? O tempo melhorando e, acima de tudo, o mais importante é que nós estejamos na presença de Deus e com saúde. Desde já agradeço a tua presença, desde já agradeço a tua atenção, que o Senhor te abençoe e te conceda um domingo de bênção. E eu te convido para que, antes de tudo, a gente possa orar ao Senhor. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque Tu estás conosco, porque Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que nos dê um bom dia na Tua presença, Senhor, cercado de harmonia, Pai. Nos ajuda, fica conosco, nos ensina a sermos servos obedientes, ouvintes e praticantes da Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que nessa manhã está nos acompanhando, que nós possamos aprender juntos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. E a gente já começa com louvor, não é verdade? Banda Norte, a música do Marcos Góes, Como Está o Teu Coração? E a gente já volta. Como está o teu coração? Está cansado de sofrer sem ter motivos pra poder bater e vive sozinho, pois ninguém quer mais te amar. Cheio de mágoas, só tem forças pra poder chorar. Está o teu coração, está sem carinho, sem calor, o mundo frio te roubou o amor e vive sozinho, vagando sempre a procurar o amor verdadeiro que de ti não vai se separar. Existe esperança. Que vai tirar toda a solidão, te dar um coração novo, razão para sorrir, cantar, pois a fim da vida morreu por te amar. Sem carinho, sem calor, o mundo frio te roubou o amor e vive sozinho, vagando sempre a procurar o amor verdadeiro que de ti não vai se separar. Existe esperança de um pobre e triste coração, é Jesus. Que vai tirar toda a solidão, te dar um coração novo, razão para sorrir, cantar, pois a fim da vida morreu por te amar. Pois a fim da vida morreu por te amar. Pois a fim da vida morreu por te amar. Amém, graças a Deus, né? Essa música é uma música que eu gosto bastante, do segundo álbum de estúdio do Marcos Góes, de 1990, A Cor e a Poesia. É um disco que eu recomendo para você. O Marcos Góes já militando há muito tempo na música cristã, já mais de 15 LPs gravados, uma história muito bacana e
É um dos discos que eu recomendo para que você tenha uma playlist aí no teu celular, nos teus aparelhos aí para escutar música. Deus nos ajude que a gente consiga sempre escutar boas músicas. O Marcos Góes eu recomendo bastante para você. Amém? Vamos lá para a nossa lição dessa manhã. A gente está estudando sobre o livro de Jó. E é uma história bem conhecida, mas a gente está vendo alguns pormenores nesse trimestre. E a lição de hoje, a lição 3, fala sobre Jó e a realidade de Satanás. Qual que é o tema dessa abordagem que traz essa lição à tona para nós? É o fato de que a gente, quando fala sobre Satanás, sobre o diabo, a gente corre dois riscos. É o risco de minimizar demais a presença e o poder dele. Muitas culturas tratam o diabo, tratam o inimigo como não uma entidade, mas como uma ideia, uma personificação do mal. Mas não como um ser real. Não como um ser que foi criado, não como um ser que realmente teve toda aquela história da sua rebelião e da sua função hoje. E a gente corre o risco do outro extremo também, que é valorizar demais, tratar o demônio como alguém super poderoso, né? Onipotente. E não. O livro de Jó, ele traz para nós esse meio termo, essa realidade da ideia de quem é Satanás. Satanás é um ser criado, um ser que foi criado de maneira muito poderosa e que em um determinado momento da história, muito antes da criação do mundo, ele tem dentro do seu coração o desejo de ser igual a Deus. E o que a Bíblia nos afirma é que diante dessa tentativa de rebelião, ele acaba arrastando consigo 1/3 dos anjos existentes na época. Ele é banido do céu, banido da presença de Deus, e ele passa a vagar pelo mundo como antítese de Deus, como adversário do Senhor mesmo, tentando atrapalhar tudo aquilo que foi feito pela criação do Senhor. Então ele é realmente uma entidade existente, mas ele não é onipotente. O livro de Jó deixa muito claro que Satanás ele age de acordo com limites impostos pelo Senhor. Ele não tem poder para tudo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente vai dizer aqui as informações que corroboram isso que a gente está dizendo, mas ele não é nem onipotente, nem onipresente, ele não é onisciente, ele age conforme aquilo que Deus permite, e a gente vê isso muito claro na história de Jó. E a gente vai ver algumas funções dele, né? Algumas coisas que ele executa no dia a dia. Então, o objetivo principal da lição nessa manhã é exatamente esse, a gente desmistificar isso e deixar muito claro, Satanás é uma entidade existente, Satanás é uma personificação do mal, Satanás é o inimigo, a Bíblia dá diversos nomes para ele, mas ele age também sob limites que Deus lhe impõe. Ele não toca em quem Deus não permite, ele não age conforme Deus não permite, ele não tem autonomia para tomar suas próprias decisões. Então ele está, mesmo em toda a condição miserável dele, ele está sob a ordenança de Deus. Ele está diretamente ligado ao querer de Deus. Então ele não age se Deus não permitir. E a gente vê isso muito claro no momento em que ele se apresenta perante Deus. O textual da lição hoje, na lição 3, o textual diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Para nós pode parecer uma coisa meio estranha, né? Poxa, Satanás aparecendo perante Deus, ele nos dá uma ideia de uma coisa meio que acontecia com uma certa frequência, né? E realmente era desse jeito mesmo. E a verdade prática diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A Bíblia deixa muito claro que o diabo não é uma ideia, o diabo não é um conceito, o diabo não é uma personificação daquilo que não presta. O diabo é um ser real. Então nós temos que tratá-lo como ele é, como um ser real, mas como um ser que é limitado. Poderoso da história toda é Deus.
Satanás é poderoso? É, mas ele age de acordo com aquilo que Deus permite. Portanto, ele não toca na tua vida sem a permissão de Deus. Ele tocou na vida de Jó com a permissão de Deus. Vamos em frente. A leitura bíblica hoje lá em Jó, capítulo 1. Tem 1 e 2, né? Tem alguns versículos aqui pulverizados. Então, 6 até o 12 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E então Satanás respondeu ao Senhor e disse, já no Jó 2, 4 e 5, Pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, a história nos conta que em determinado momento, uma espécie de uma audiência lá, e os anjos do Senhor aparecem perante Deus e Satanás aparece lá no meio. E aí Deus pergunta para ele: de onde você vem? Isso já demonstra claramente que Satanás não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar, porque ele fala de rodear a terra e passear por ela. Então ele tem que andar por ela, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele começa a falar sobre Jó. Você vê que Jó chamava mesmo a atenção de Deus, como Jó era sincero. Deus conhecia bem o coração de Jó. E ele começa a elogiar Jó. Isso nada incomoda mais Satanás do que o sucesso do ser humano perante Deus, que é ser abençoado pelo Senhor. Porque o ser humano ele é criado como joia da criação, como imagem e semelhança do Senhor, dotado de um livre-arbítrio, dotado de uma capacidade de amar, de uma capacidade de ter sentimentos muito próximos daquilo que Deus sente. Então Deus cria o homem com muito amor, cria o ser humano com muito amor. Isso é claro que enche Satanás de ciúmes e desde o princípio tudo que Satanás faz é tentar destruir a obra perfeita de Deus. Ele é um imitador barato que tenta imitar a Deus, mas não consegue. Um dia ele tentou ser igual a Deus e não conseguiu, nunca vai conseguir, porque igual a Deus não existe, nunca existirá. E Satanás, quando escuta aqueles elogios todos, ele começa a dizer: tudo bem, o Jó ele é temente, ele é bacana, ele é legal, mas porque ele tem tudo. Ele tenta colocar Jó como pessoas que amam a Deus pelo que Deus lhes dá. Então, enquanto eu estou bem, enquanto eu estou com saúde, enquanto eu estou com dinheiro, enquanto eu não tenho dificuldades, eu amo a Deus. Mas a partir do momento em que as coisas começam a dar errado, fases ruins acontecem, eu deixo de amar a Deus, porque eu acredito que Deus só merece ser amado pelo que Ele me dá. Satanás tenta colocar Jó nessa situação. E Deus, como é conhecedor do coração de cada um de nós, ele diz: tá tranquilo, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca nele. Então você nota aqui também Satanás age de acordo com aquilo que Deus permite. Satanás ele age em limites bem postos por Deus. Você vai até aqui, daqui você não passa. Você tira tudo que ele tem, mas você não toque nele. E Satanás vai até onde Deus permite. Mesmo assim, tempos depois, tudo mais, quando Satanás vê que não teve jeito, que mesmo assim Jó, num tempo muito curto, ele perde os filhos, ele perde os rebanhos, ele perde amigos, ele perde amizades e tudo mais. E mesmo em toda essa fase ruim, o que nós vemos é Jó se humilhando e dizendo: ó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E aquilo deixa muito claro que Jó não amava Deus pelo que Deus lhe dava. Até porque a Bíblia nos conta a história de Jó. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, um dos maiores do Oriente, que tinha muitos servos e servas, que tinha grandes rebanhos, fala que tinha 10 filhos, que era casado. Mas não conta a trajetória dele, a gente não sabe se Jó começou do zero, se Jó veio lá do chão mesmo, veio trabalhando, veio empreendendo, ou se ele já veio de uma família rica. Mas a grande realidade é que, de um jeito ou de outro, Jó, com o passar do tempo da sua vida, ele aprendeu a amar Deus pelo que Deus era para ele. Então, mesmo quando ele perde tudo, ele não blasfema, ele não abandona Deus, ele não passa a se sentir injustiçado por aquilo. E aquilo incomoda Satanás mais ainda. E a Bíblia fala que depois de um certo tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, isso pode ter durado uma semana, um mês, um ano. A gente não tem ideia de quanto tempo durou esse deserto de Jó, essa fase ruim. E a gente sabe que fase ruim pode ser o mínimo de tempo possível, nos incomoda, dói. E ele se apresenta novamente perante Deus e Deus fala, escuta, ó, tá vendo só? Você me incitou contra ele, rapaz, olha aí, ó. Ele tá sem nada, ó, tá lá falido. Perdeu os filhos. Não tem ninguém. E a gente sabe que muitos amigos, quando o dinheiro vai embora, os amigos vão junto. Muitos amigos de Jó, muitos conhecidos, pessoas que ele havia ajudado, provavelmente quando o dinheiro acabou, quando a prosperidade foi embora, os amigos foram juntos. E ele disse, tá vendo? Você me incitou contra ele sem motivo. Olha lá, ele me ama pelo que eu sou para ele, não pelo que eu dou. Satanás não se deu por vencido. Falou, não, tá tranquilo, minha maravilha, mas estende a mão com ele para você ver. Estende a mão contra ele. Cause dores físicas a ele. Cause sofrimento. Cause amargura. Cause-lhe dores. E você vai ver se ele não blasfema. E o que Deus fala? Novamente Deus impõe limites para Satanás. Você pode tocar nele, mas não mate. E a Bíblia fala que Satanás sai dali e fere Jó de uma chaga maligna. Alguns especialistas já disseram que é uma espécie de uma hanseníase, fogo selvagem, uma doença de pele mesmo, que causa coceiras, que causa infecções. E aí a gente vê um Jó, a Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha. Então você imagina como que aquilo coçava, como que aquele homem estava sofrendo. E é nesse momento que a gente vê a mulher se desesperando, e a gente vai falar sobre a mulher de Jó em um outro episódio, em um outro momento, mas ela se desespera. Uma mulher que havia pedido 10 filhos e que vê um marido sofrer, ela diz, é melhor que você morra, para que sofrer desse jeito? E mesmo assim, Jó se apega com Deus e diz, não, a gente recebeu o bem de Deus e não vai receber o mal. Tudo tem um propósito. Mas mesmo assim Jó permanece fiel. E isso é que irrita mais a Satanás, porque Satanás tinha ido até o limite dele, não tinha mais o que fazer. Eu tirei tudo que ele tinha e ele continua amando a Deus. Eu toquei na saúde dele, ele está sofrendo, sendo olhado com pena, isso muitas vezes dói, a gente não quer muitas vezes a pena alheia, a gente acha que isso fere a nossa dignidade, não é verdade? O sonho de todo ser humano seria nunca precisar de ninguém. E já em determinado momento ele precisa ali. Porque ele está falido. E ele está sem saúde nenhuma. E aquilo irrita Satanás profundamente. Que ele tinha ido até o limite dele. Ele não podia fazer mais nada. E mesmo assim, Jó não deixava de amar a Deus. Faríamos nós isso? Seríamos assim? Eu já ouvi histórias de pessoas que por muito menos abandonam a Deus. Que a gente possa se mirar no exemplo de Jó. Mas tudo isso acontece por quê? Porque Satanás foi lá cutucar, Satanás foi lá acusar. E ser acusador é uma das funções de Satanás. Mas vamos em frente na introdução. A introdução diz, uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir de da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Um dos objetivos aqui é deixar bem claro, Satanás existe, mas Satanás não tem poder ilimitado.
Ele age conforme Deus permite. Ele está sob a ordenança do Senhor. Tudo no universo está sob a ordenança do Senhor. O livro de Jó é a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual. Encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Ele roteava, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele anda aí como vento rápido, velocidade da luz, que seja, o que for. Mas ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E vai apresentando como um ser espiritual. Ele foi um anjo criado, ele foi criado por Deus. Ele tinha lá a sua função, ele era lá o regente dos coros celestiais. A Bíblia descreve ele como um dos seres mais perfeitos que já foi criado por Deus. Só que aquilo subiu ao coração dele, e a gente nota que é um ser criado, não é uma ideia, ele é um ser criado, ele tem seus sentimentos, lá ele foi criado conforme Deus criou os anjos. Em determinado momento aquilo sobe para a cabeça, o sucesso sobe para a cabeça e ele quer ser igual a Deus. E a gente sabe que isso é impossível, e o que acontece é que ele é banido dos céus. E está por aí, azucrinando a vida de todo mundo. Mas ele não tem poder sobre a mim e sobre a tua vida, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 2. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Ele não se autocriou de si mesmo, não veio a existir do nada. Não é um ser de autoexistência, ele foi criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Ele tem as suas limitações. E quem que impõe essas limitações? Deus. Deus impõe limites até onde ele pode agir. E a gente vê isso muito claro na história de Jó. Ele deixa Deus tirar as coisas, mas não deixa que toque em Jó. Deixa que toque, mas não deixa que o mate. 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa que se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse que para não lhe ignorar os ardis e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou do seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então, Satanás estudava a vida de Jó, como estuda a minha e a tua. Tenta conhecer nossos pontos fracos, aquilo que tem potencial para nos afastar de Deus. O trabalho dele é nos afastar do Senhor. Porque na vida existem dois lados, não existe o em cima do muro. Ou a gente está com Deus ou a gente não está. Então, o trabalho de Satanás constante, 24 horas por dia, é tentar nos afastar do Senhor. Então ele nos estuda, ele conhece o nosso ponto fraco. Mas Deus conhece os nossos limites também, e ele é que nos fortalece. Então ele tem a sua personalidade, e a Bíblia cita de alguns casos na Bíblia, né, em que a personificação do mal na forma do diabo aparece. A gente vê Satanás presente na tentação de Cristo no deserto, depois de 40 dias jejuando lá, ele aparece tentando explorar os pontos fracos do Jesus homem. Jesus está 40 dias sem comer, e o que ele fala? Transforma pedras em pães. Ele sabia que Cristo tinha poder para isso, mas ele estaria agindo sob a ordenança do diabo.
E aí Jesus diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás, como conhece as Escrituras, o fato de conhecer a Bíblia não salva ninguém, a gente tem que ser ouvinte e praticante, leva ele até o alto monte, outras traduções até o alto do templo, diz, se joga daqui para baixo, porque afinal de contas na palavra está escrito que os seus anjos dão teu respeito para te guardarem. E Jesus também rebate com a palavra, né? Também vai rebatendo com a palavra. No final das contas ele leva até um alto monte, mostra um monte de riqueza e fala, ó, se você me adorar, tudo isso aqui é meu, eu te dou. Duas informações erradas. Satanás não tem nada. O mundo foi criado pelo Senhor. A Bíblia fala que os céus e a terra declaram a glória do Senhor. Tudo pertence a Deus. Ele é enganador. Então ele tenta passar uma ideia de que aquilo que o mundo é dele, o mundo não é dele. Talvez as pessoas que estão no mundo, que não querem servir a Deus, sejam dele. Mas o mundo é criado pelo Senhor. E nós vemos Jesus muito firme, depois de ter se consagrado durante tanto tempo, dizendo a Satanás, vai embora. Porque a Bíblia diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Jó era um homem que adorava a Deus constantemente. E o fato de você, de eu, de nós adorarmos a Deus incomoda demais a Satanás. E graças a Deus por isso, porque quando nós irritamos a Satanás, quando nós não fazemos aquilo que ele quer, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque na vida espiritual só há dois lados. Jó estava do lado de Deus. Que nós estejamos do lado de Deus. Bom, em frente o tópico 2 diz o livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem e de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então vamos por partes aí, esses momentos difíceis da vida de Jó. Ele perde todos os rebanhos. A gente sabe, naquela época você não tinha crédito em conta, você não tinha Pix, você não tinha banco, você não tinha nem sequer papel moeda, cédulas, nem nada que simbolizasse valor para troca. Era uma época em que a tua riqueza era medida pelo que você possuía em matéria de animais, por exemplo. O animal era muito valioso. E nós já vimos em uma outra lição que os rebanhos de Jó eram muito grandes. Então ele era um homem muito rico e a sua riqueza estava personificada ali nos animais. De uma hora para outra, e a gente vai ver aqui, alguns povos nômades vão até lá e roubam todos os rebanhos, matam os servos deles, os pastores, e de repente de uma hora para outra, Jó está falido. Não tem mais nada. Todos os rebanhos foram roubados. Isso na vida do cristão, talvez a gente possa personificar, por exemplo, como uma perda do emprego, a tua fonte de renda. Aquilo que te dá segurança lá, que tal dia vai estar o dinheirinho na tua conta para você pagar tuas contas, para você pagar teus compromissos, para você colocar comida em casa, para você se vestir, para você manter a tua família. E de repente, de uma hora para outra, você perde essa fonte de renda. Para muita gente, e realmente é algo que é desagradável, mas para muita gente isso pode ser uma tragédia. Porque de uma hora para outra eu já não tenho mais como manter meus compromissos. Para Jó é um pouco diferente, porque Jó depende de uma hora para outra, ele está rico e agora está pobre. Muita gente não consegue engolir isso. A gente vê um alto índice de suicídio na classe alta exatamente porque pessoas que vão à falência e não conseguem conviver com a possibilidade de voltar a ter uma vida dura. Ou quem nunca teve, que nasceu de repente numa família bem abastada e nunca experimentou a pobreza, a ideia da pobreza, a ideia da dificuldade assusta e muitas pessoas acabam cometendo suicídio. Lembre-se que ele está falando de uma época em que a bênção de Deus era contada por aquilo que era visível. Então, se você está sendo abençoado, está tudo bem. Se você está rico, se você está próximo, Deus está te abençoando. Opa, peraí,
perdeu tudo, ficou doente, é maldição. Existia muito enraizado na vida das pessoas essa ideia de que tudo de ruim que acontecia era maldição, era castigo. E aí de uma hora para outra Jó perde tudo. E é pior ainda, logo em seguida ele perde os 10 filhos. Você, querido, que está aí do lado, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, imagine a dor desse homem, no mesmo dia perder 10 filhos, todos os filhos. E aí multiplique um pouquinho mais, você vai chegar na dor da esposa dele. Mãe é mãe. Mãe carrega no ventre, mãe cuida. A gente sabe que o amor materno é uma coisa sagrada, é uma coisa que não existe igual na face da terra. Então você veja a dor de Jó e veja a dor da esposa também. E aí você vai conseguir entender o porquê que ela toma certas atitudes. Que a gente talvez estivesse no lugar dela, tomasse atitudes piores. Então esse homem de uma hora para outra ele vai à falência e ele perde os 10 filhos. E algum tempo depois ele começa a sentir uma coceirinha aqui, uma inflamação ali, uma feridinha aqui. Daqui a pouco ele está coberto dos pés à cabeça por uma espécie de lepra. E a gente sabe como na antiguidade como eram encaradas as doenças de pele, tudo era lepra. Não existia conhecimento médico, então tinha essa ideia de que tudo era potencialmente contagioso. E o que acontece com Jó? Ele tem que ficar isolado das pessoas. Mesmo os amigos de Jó, quando chegam algum tempo a conversar com eles, conversam à distância, eles não tocam em Jó. Porque existia muito desse medo de se contaminar. E a gente sabe o quanto que o ser humano ele precisa muitas vezes do toque, do carinho, do ombro, da proximidade de alguém em momentos de dor para ouvir, para conseguir dar um abraço, para poder dar força. Jó, ele perdeu as posses, ele perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu amigos, perdeu a convivência, não tinha sequer a capacidade de alguém chegar e dar um abraço e falar, tô com você. E a gente sabe o quanto que nos momentos difíceis esse tipo de atitude faz a diferença. Jó, de uma hora para outra, ele está isolado. Então a vida dele muda muito rapidamente. E mesmo assim, ele continua amando a Deus pelo que Deus era para ele. Jó chegou num ponto que ele dizia, eu vou morrer pobre, vou morrer doente, mas não vou deixar de amar a Deus. Fácil? Não. Eu acredito que mais 99% dos seres humanos não teriam a capacidade de amar a Deus pelo que ele é, como Jó teve. E vamos em frente, né? A gente viu aqui que Satanás quer causar dor e sofrimento. Por quê? O sofrimento muitas vezes é um dos elementos que nos afastam de Deus. Há pessoas que não podem sofrer, que já acusam a Deus, já se afastam de Deus. E há pessoas também que não podem ter demais. Se tiver demais, também esquece de Deus. Aí vou curtir a vida, vou usufruir daquilo que eu ganhei. Nós temos que ser equilibrados. Outra função de Satanás é acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como uma missão do diabo. Então ele nos acusa. E nós também nos acusamos, né? A gente, quem tem o Espírito Santo sabe disso, quando a gente pisa na bola, quando a gente erra, aquilo nos acusa, aquilo nos incomoda, até que a gente resolva a situação diante de Deus, peça perdão, se conserte, volte para o caminho certo e tente caminhar com Deus. E Satanás está ali acusando. Conhece todos os nossos pontos fracos, conhece aquilo que está escondido, aquilo que está debaixo dos panos e fica acusando. É uma das funções de Satanás. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Então o diabo não te força a nada, mas ele te dá a oportunidade, e isso é a tentação, é a oportunidade de fazer o mal, fazer aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia nos fala lá, por exemplo, em 1 Crônicas, que
Satanás tentou Davi a fazer o censo do povo naquela época. E a gente sabe tudo o que aconteceu. A gente vê no Jardim do Éden, Satanás tentando a mulher. Ele usando de dúvida, mas ele não pega pela mão dela, não pega o fruto lá da árvore, enfia a goela abaixo dela, ou ameaça ela, come, que senão você vai se ver comigo. Não. Ele dá indícios, ele dá oportunidades, ele chama a atenção do ser humano para possibilidades de coisas que são prazerosas, mas que são contrárias à vontade de Deus. Essa é a função dele, é estar tentando, é estar colocando diante de nós possibilidade de agirmos conforme aquilo que Deus não se agrada. Então, uma outra função de Satanás é nos tentar, e ele nos tenta a todo instante. Amém? Vamos, antes da gente continuar, vamos para mais um louvor, né? Aqui o louvor não para e música boa a gente tem que ouvir. Olhos do Espelho com a Banda Norte e a gente já volta. Valendo, hein? No espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Ver, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditar ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver no amor antigo, abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho volta ao lar. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você, nos poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditar no mundo queimado, por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa em volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver no amor antigo, o abraço amigo, a festa começar.
Olhos no Espelho, essa é uma música bonita demais, na verdade é a música do Milad, do LP Retratos de Vida de 1997, foi o terceiro álbum deles, para mim o melhor álbum do Milad. Músicas que eu gosto bastante, como Esquinas Cruéis, Plateia, tem 2 instrumentais muito bonitos. Milad é a sigla para Ministério Louvor e Adoração, o nome da banda é Água Viva. Foi um ministério que existiu na década de 80, principalmente, e eles evangelizavam através das artes, né? Através da música, através do teatro, geralmente. Eles fizeram alguns trabalhos muito bacanas na Serra Pelada, lá junto com os garimpeiros, e rodaram esse Brasil todo numa época em que era bem difícil, né? Em que não havia poucos recursos, e musicalmente foi uma banda, um grupo que marcou bastante na música cristã brasileira. Então esse LP Retratos de Vida para mim é o melhor do Milad, eu indico para você ter aí na tua discoteca, para você ouvir na tua playlist. Milad Retratos de Vida, que tem essa música Olhos no Espelho. E desse grupo saiu bastante gente conhecida aí. João Alexandre saiu do Milad, Wesley Marlene, Toninho Zemuné, pessoas que têm uma história na música cristã. Então eu indico para você, Retratos de Vida, Milad. Amém? Vamos em frente, né? Voltando ao que a gente estava falando, uma coisa que a gente precisa chamar bastante atenção é que quando Satanás fala com Deus a respeito de Jó, ele de certa forma também está acusando a Deus de ser igual aquele pai que dá tudo para o filho ficar quietinho, entendeu? Que mantém ali o filho abastado, com tudo dando presente o tempo todo, comprando o amor de Jó. Na realidade é isso, é como se Satanás dissesse, ó Deus, você está se iludindo também, você dá de tudo para ele. E meio que acusando Deus também de ser condescendente com isso. Ó, você dá porque você quer manter o silêncio de Jó. Satanás aí está acusando Jó e está acusando Deus. Como Deus conhece os nossos corações melhor que ninguém, ele fala, maravilha, vamos em frente. Você quer brincar, vamos brincar. Você quer que eu te prove que você está errado, eu te provo, não tem problema nenhum. E a gente vê tudo o que acontece. Mas Deus também estava sendo posto à prova. Mas Deus conhece o meu limite, conhece o teu limite e sabia que Jó seria fiel. Ele sabia disso. E Jó mantém a fidelidade mesmo, perdendo filhos, perdendo bens, perdendo a saúde, perdendo dignidade, perdendo amigos, perdendo tudo. Jó não deixa de amar a Deus. Tópico 13, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O ocaso é queda, final. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Até o capítulo 3 você vê a presença de Satanás no livro, depois ninguém mais toca no assunto, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha chegado no limite dele. Ele já se sentia envergonhado. Satanás é envergonhado cada vez que a gente faz a vontade de Deus. Então ele chegou no limite. Deus falou, você vai fazer até aqui, acabou. Ele não vai passar limites impostos por Deus. E a partir daí nós vemos um Jó convivendo com as suas dores diárias, convivendo com a dor do afastamento das pessoas que ele amava, debatendo ali com os colegas. A gente vê em determinado momento que Jó está inconformado sim, ele começa a procurar motivos para aquilo. Lembre-se, a ideia de bênção estava diretamente associada a bens materiais, a sucesso, a prosperidade, a que tudo aquilo que você colocasse a mão prosperasse. Quando as coisas começavam errado, a primeira coisa que acontecia era associar isso com maldição, com desobediência. Então doença era associado com maldição, falência era associado com maldição, desarmonia dentro de casa. Tudo aquilo que não era bom, que não era agradável, era diretamente ligado a uma espécie de castigo de Deus. E Jó começa a procurar, ele também, aquela ideia está enraizada nele. O que foi que eu fiz para merecer isso? Será que eu olhei para quem não devia? Será que eu deixei de ajudar quem eu devia? Eu blasfemei? Eu fiz alguma coisa errada? Ele começa a procurar.
Quantas vezes a gente, quando passa por situações difíceis, não se pergunta, o que eu fiz para merecer isso? E Jó, no fundo, sabia que ele tinha mantido a sua integridade até o limite humano, até onde é possível. Mas ele se mantém fiel a Deus. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Quando isso? Quando ele vai falar com os amigos de Jó. Primeiro ele coloca Jó no lugar dele. Ele fala, olha, me fala onde você estava quando eu criei o mundo. Porque seus dias são muitos, né? Me conta como é que é isso, aquilo, colocando à prova, mostrando a ignorância humana perante a sabedoria de Deus. Mas mesmo depois disso, Jó fala, olha, eu ponho minha mão na boca, eu falei de coisas que eu não entendia, agora meus olhos te veem, e ele se coloca no lugar dele, né, como criatura, não como criador. E aí, Deus vai falar com os amigos dele, dizendo, vocês vão até lá para Jó orar por vocês, que ele sim é temente. Vocês não fizeram como meu servo Jó. Então, mesmo depois de todo o sofrimento, Jó ainda gozava da aprovação de Deus. Você vê como que é importante que a gente se mantenha fiel no meio das provações. Deus está olhando para o teu sofrimento teve data para começar. Creia que ele também tem data para terminar. Em conclusão, o livro de Jó mesmo poeticamente apresenta Satanás de uma forma real e a partir da revelação divina da história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas de forma que Deus permitiu. Isso nos lembra da afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. Então, concluindo, como a gente havia comentado no início, Satanás existe, mas ele é um ser limitado pela permissão de Deus. Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Nós não devemos encará-lo apenas como um conceito, como uma personificação de tudo aquilo que não agrada a Deus. Satanás é um ser real, mas a gente não deve temê-lo, porque maior é o que está conosco. Ele age de acordo com aquilo que Deus permite, e na tua vida ele não toca. Foi o que aconteceu, ele só tocou na vida de Jó a partir do momento em que ele obteve a permissão de Deus para isso. E o que pode fazer com que Satanás venha tocar nas nossas vidas? São as nossas escolhas. Nós podemos deixar, de acordo com as nossas escolhas, que a influência de Satanás venha nos afastar de Deus, como aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden, como aconteceu com Davi no momento de levantar o censo do povo, como aconteceu em outros episódios bíblicos. A gente vê Satanás Jesus dizendo para Pedro que Satanás queria se andar com Pedro, e a oração de Cristo é que impediu isso. Então ele tem lá o seu poder, mas ele é limitado, porque Deus é o Criador. Então que a gente não venha usar extremos na nossa vida, que a gente não venha deixar de lado, achar que isso tudo é besteira, porque não, o mal está presente, o mal quer nos arrastar para a distância de Deus, mas a gente também não tem que temê-lo, não tem que ter medo, ter terror nem nada, porque ele foi um ser criado, e ele fez as suas escolhas. Hoje ele é o adversário do Senhor, é nosso adversário, mas ele age de acordo com aquilo que Deus permite, como foi na vida de Jó. Ele foi até o limite dele e a partir daí ele não aparece mais na história, mas ele foi envergonhado, porque Jó foi fiel a Deus, mesmo perdendo todos os bens, mesmo perdendo família, perdendo amigos, mas Jó jamais perdeu a fé em Deus. E mesmo com todo o silêncio de Deus durante boa parte desse tempo, e eu volto a afirmar, a Bíblia não fala quanto tempo isso durou. Não fala se foi uma semana. Eu digo para você que se foi uma semana terrível. Eu não queria passar uma semana nesse estado. Mas podem ter sido anos.
Mas mesmo nesse período todo, Jó, de certa forma, sabia que Deus estava com ele. É difícil, no meio do sofrimento, a gente conseguir encarar isso como algo que tem um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Todas as coisas mesmo aquilo que parece doloroso, ruim, mesmo aquilo que parece difícil, mesmo aquilo que nos causa dor, sofrimento, constrangimento. Se a gente estiver na presença de Deus, isso não nos livra de estarmos sujeitos a isso no nosso dia a dia. Mas há um diferencial muito grande na vida do cristão, que é o fato de que nós passamos, como dizia o salmista, pelo vale da sombra da morte, não tememos porque o Senhor está conosco. Não é porque a gente é corajoso ou porque exagera-se quando se fala do vale da sombra da morte, não. A vida tem momentos difíceis, mas nós temos uma promessa de Deus, de Senhor Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias. E a gente crê que Ele está conosco hoje, Ele está com você, querido, você, querida, nesse momento difícil da tua vida, está passando com você. E assim como aconteceu com Jó, no relógio de Deus lá tem hora para começar e hora para terminar. Então somente creia, se apegue, fique junto de Deus, ame a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. E nós vamos ser recompensados, como Jó também foi, com a vitória em Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a você que esteve conosco nessa manhã. Que Deus possa te dar um domingo de bênção junto com a tua família, um domingo de alegria, um domingo de cura, de libertação. Que você tenha um domingo agradável, que nós possamos ser fiéis a Deus como Jó foi. E você está convidado para estar conosco hoje a partir das 18h30 na nossa igreja, culto público lá na igreja do Cangaíba. E você também que quiser nos acompanhar pela internet vai poder acompanhar a partir das 18h30, mas você está convidado para estar conosco presencialmente, caso Deus permita. Amém? Eu quero te convidar para nós orarmos agora. Senhor, te agradecemos por essa manhã, por esses momentos que nós passamos aqui, Senhor, na tua presença, estudando sobre o teu servo Jó, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nos ensina a sermos como ele, fiéis a ti, tementes a ti, nos apegarmos a ti nos momentos difíceis, nos momentos de dor, e acreditar que o Senhor está conosco mesmo quando parece que estamos sozinhos, Senhor. O ser humano não nos entende, mas tu nos entendes, Senhor. Nos ajuda a entendermos, Senhor, o Satanás, o inimigo, como alguém que tem limitações, Senhor. Alguém que é poderoso, mas cujo poder, Senhor, não é maior do que o teu. Ele age, Senhor, de acordo com aquilo que tu permite. Nos ajuda a não darmos brecha nas nossas vidas, nos ajuda a sermos obedientes a ti. Toma conta da nossa família, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a ti como Jó foi, Pai. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, que sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra e que nós jamais deixemos, Senhor, de estar na tua presença, Pai. Nos ajuda, fica conosco, Senhor. Tu és a razão do nosso viver e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, te dê um domingo de bênção, que o culto à noite seja maravilhoso, que você seja visitado pelo Espírito Santo, que você seja curado, que as portas se abram na tua vida, que a tua família esteja em harmonia e que Deus proporcione alegrias na tua vida. E a gente encerra com mais um louvor, Igreja Volta de Cristo, a cruz. Deus te abençoe, até a noite se Deus quiser. Semelhante a de Cristo Jesus, Ele veio a esse mundo para sofrer por amor, padecendo